Ao vivo. Ao vivo. Agora não tem mais como fugir. Ele tava falando bobagem. Quem tinha que ficar, ficou. E hoje, nas nossas lives semanais, nós estamos com o tema... Crenças e audição, é isso? Crenças e ouvidos. Ouvidos. Caramba. Não coloquei... Eu não escutei direito ela me falar o... Eu não ouvi direito ela me falar o tema Então dela. hoje, crenças e ouvidos. E ouvidos. Então vamos lá. Quem começa? Eu vou começar com uma pergunta. Por que nós escolhemos crenças e ouvidos e não crenças e audição? Porque eu passei o título pra você e você não corrigiu. Não, foi uma mera curiosidade, hein? Porque assim... Porque é o órgão, né? A gente sempre fala em órgão. A gente tá falando em órgão, Olhos. crenças e fígado, Ok, pra manter o padrão. é isso? crenças e pulmões, foi por isso. Então tá bom. Olá, todos que estão aqui conosco quando Boa a gente noite. discute Estamos ao aqui, vivo. uma DR Sejam aqui. bem-vindos. Então, eu vou começar assim. Quando a gente está falando, né, todas essas nossas lives sobre os órgãos e sobre as crenças, nós começamos sempre dando uns paralelos, umas dicas antes de entrar no campo energético e nas crenças propriamente ditas. Uhum. E a gente tem falado também bastante sobre alimentação, porque você é um grande especialista, pesquisador, estudioso nessa linha, e porque eu atualmente estou na faculdade de nutrição, né, também, para agregar ainda mais conhecimento. E muito interessante, a gente estava aqui conversando. Eu tive uma aula da faculdade hoje, por sinal, nada é por acaso, né? Que estava falando sobre os alimentos que são muito importantes para a saúde auditiva. E foi dito que o potássio é o ingrediente mais importante para a saúde auditiva. E trouxe alguns alimentos que contém potássio, como por exemplo a banana, o espinafre, né? Sim. Eu nem sabia que espinafre tinha potássio, viu, gente? Eu tô aluna mesmo da... Geralmente quando se fala em potássio, se fala em banana, né? É o alimento mais famoso. Mais famoso. E também, né, trouxe que o potássio, ele que é o ingrediente responsável por suportar a transmissão dos impulsos nervosos. Olha que interessante isso. E falou mais de alguns outros nutrientes. No entanto, o Klember fez uma pesquisa, verificou uma pesquisa de Harvard que fala sobre isso. Aí eu falei para ele, você complementa aqui, que acho que vai ficar bem mais interessante. Fala um pouquinho sobre essa pesquisa de Harvard. Foi uma pesquisa realizada em Harvard, né? Foi uma pesquisadora, uma médica, e ela fez... Qual o nome dela? É bom. A Chante deitou em cima da minha pesquisa. Em cima da pesquisa dele. Fala o nome da médica pra Deixa eu ver se eu decoro aqui o nome dela. Onde estará? Sharon Conrad, uma coisa assim, Conrad. É bom falar, né? Para as pessoas saberem o que a gente tá falando. Essa pesquisa, ela saiu na revista Saúde, tá? Cadê? Sharon Curran. Quase que eu acertei. Sharon Curran. E foi interessante essa pesquisa dela, bem legal, bem abrangente, porque ela e sua equipe, elas acompanharam 80 mil mulheres focados nessa relação da perda de audição relacionada com alimentação. E aí onde eles chegaram, que conclusão eles tiraram? Que não é nenhuma novidade, as pessoas que tiveram alimentação mais saudável foram aquelas que tiveram a menor perda auditiva. Ela é uma daquelas pessoas que não é porque a gente envelhece que nós temos que perder a audição. Nós podemos sim manter nossa audição saudável, desde que nós tenhamos hábitos saudáveis, né? Dentre eles, uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada. E aí, o que ela dica? Quanto tempo eu tenho para falar? Um pouquinho, pode ir. Pouquinho, quanto é pouquinho? 5 vai, minutos. Vai que eu te... Tá bom, você me corta, né? Se eu passar do ponto. Fala, meu, pô. Então, o que ela fala? Que ela indica 3 dietas, né, que ela entende que são mais apropriadas, né, para esse tipo de alimentação, que ela entende que elas representam uma dieta equilibrada. E uma delas, as outras 2 são dietas mais específicas para pessoas hipertensas, né, são dietas mais específicas da Grã-Bretanha. Agora, uma dieta bem conhecida e bem popular, principalmente no sul da Europa, é a dieta mediterrânea. Eu já falei algumas vezes sobre essa dieta mediterrânea, que ela é baseada em azeite extra virgem, em leguminosas, em oleaginosas, né, que são as castanhas em geral, ômega 3
oriunda de peixes e frutos do mar, hortaliças, principalmente folhas verdes, né? E muito tomate, né? Muita alimentação baseada nesses alimentos, pimentão, que são ricos em licopeno, né? Então, assim, essa dieta ela recomenda que as pessoas consumam para que tenha uma alimentação equilibrada. Eu também entendo que a dieta mediterrânea é bem interessante, né? Então, se as pessoas elas gostam de comer carne, né? Eu acho interessante se você conseguir trocar ou aumentar o consumo de peixe no lugar da carne vermelha, seria excelente. Até porque na pesquisa também ela aborda que o consumo de carne vermelha é prejudicial à audição. Porque a carne vermelha, com raras exceções, é riquíssima em gordura saturada. Sim. E a gordura saturada, o que ela faz? Ela vai criando placas de gordura na nossa corrente sanguínea. E a gente precisa lembrar que o ouvido ele é abastecido por uma rede de veias muito finas. Uhum. Então você imagina quando você tem um problema de bloqueio de veias, quais os locais que sofrem primeiro? Uhum. São nossos microcapilares, que são essas pequenas veiazinhas que nós temos em várias partes do corpo, inclusive no ouvido. Perfeito. Gostou da minha explanação? Muito bem, então agora eu vou passar aqui as minhas anotações da aula da faculdade. A gente não conversou, a gente está conversando agora. Então, olha o que eu pus aqui. Ouvidos. Comer mais para saúde auditiva. Comer mais frutas, exemplo, banana e damasco. Vegetais, espinafre, brócolis. Peixes, exemplo, salmão. Alimentos ricos em vitamina C, como a laranja. Oleaginosas, castanhas e amêndoas. E cereais. Uhum. Exatamente resumidinho o que ele falou. Reduzir, ou seja, para manter a saúde da sua audição. Comer menos chocolate, alimentos industrializados, carnes processadas, refrigerantes, principalmente aqueles que contêm cola e álcool. Procure sempre, se apresentar algum problema, um otorrinolaringologista e uma nutricionista e trabalhe suas crenças e suas emoções. Posso só colocar mais um negócio rápido? Pode. Com relação à alimentação industrializada, o que acontece? Um dos alimentos que mais prejudicam a audição também é o excesso de sal. Uhum. O alimento industrializado ele é riquíssimo em sódio. Tá? O sódio é um componente principal do sal, né? Cloreto de sódio. Então, para que serve o sódio? É para conservar. Então, um dos conservantes mais utilizados na indústria alimentícia é o sódio. Então, quando você consome muito alimento industrializado, você consome o sódio em excesso, porque você já consome o sal na sua alimentação natural. Vamos supor, uma comida, um almoço, uma comida fresca. Mas você usa o sal, você salga a comida. Só que quando você come muita alimentação industrializada, você sobrecarrega o teu sistema vascular. Então, mais uma vez, sobrecarrega suas veias. Perfeito. E aí eu coloquei aqui na minha observação, que foi algo que o Kleber também já falou, pra gente relembrar. Cuidado com a exposição excessiva a ruídos. E ruídos altos, isso foi algo que você falou também, mas não falou, acho que ficou um pouquinho, não sei se todo mundo percebeu. Uhum. Ruídos altos também podem causar disfunções cardíacas. Uau, deve ser pelo excesso de estresse, né? Você ficar sempre no... Exato. Então, causa também disfunções cardíacas. Isso é importante. A gente está falando hoje de ouvidos, mas também causa isso. Outra coisa que auxilia, contribui para perdas auditivas. Drogas, traumas. E aí eu vou falar sobre traumas lembrando sua avó. Tá, né? Opa, interessante. É muito interessante, né? Não cabe contar a história inteira aqui, mas de uma forma bem resumida, a avó do Kleber... ela estava com 30 anos, né? 35 bem jovem, anos, bem jovem, quando ela passou por um grande trauma, que foi uma traição e a perda do marido logo em seguida, né? Que ele, infelizmente, finalizou com a própria vida devido a um trauma bem feio que aconteceu, que a gente conta em outro tempo. Mas esse trauma da traição e da perda do marido repentina, ela veio perdendo a audição gradativamente até que ela ficou completamente surda. Então, o trauma, que aí vai entrar nas crenças, eu vou falar um pouco disso para vocês depois, também faz com que se deixe, não queira, não deseje ouvir. Então, a gente tampa. Assim como também causa problemas na visão. Eu não quero ver, eu não quero ouvir, eu não quero falar, tá? Bom, acúmulo de cera
tumores, né, que aí já é uma coisa muito específica. Medicamentos, então tem alguns medicamentos alopáticos que efeitos colaterais são perdas auditivas. Antibióticos, quinino e infecções virais. Caramba! Olha que interessante. Né? E quando a pessoa começa a perder a audição, se essa perda é gradativa, ela mesma não percebe que está apresentando problemas na audição. No entanto, a família e os amigos próximos são os primeiros a perceber e vão dando toques. Mas você não escutou, você está escutando uma música muito alta, você está com o som da TV muito alto, você está falando alto. Né? É um dos sintomas mais comuns de você perceber quando você começa a falar mais alto. Falar mais alto. Então, fique atento e atenta com as dicas da família, porque quando essa perda é gradativa, dá tempo de reverter e aqueles que estão próximos não se irrite quando eles falarem se você está falando muito alto. Observe se isso realmente está acontecendo, se você está sobrecarregando os seus ouvidos. E aí, vamos entrar ao que interessa agora, que são as crenças. Ok. Né? Então, nós temos essas dicas aí sobre alimentos, sobre o que a pesquisa de Harvard e tudo mais. Insights intuitivos. O que acontece? Primeiro ponto importante, quando a pessoa, por exemplo, começa a ter labirintite, né? Que na verdade também é problema, né? No labirinto, que é o líquido. É o líquido, né? O líquido que... Então, nós temos o nosso hemisfério direito e o nosso hemisfério esquerdo. O nosso hemisfério direito, ele é conduzido, né? Que fica ali. Os traumas, as ações, os sentimentos, as emoções. E está muito ligado, conectado ao feminino, à mulher. O nosso hemisfério esquerdo é o nosso lado lógico, racional, das falas, das conclusões, das considerações, e está ligado ao lado masculino. Então, se a gente começa a ter muitas dores ou questões do lado ouvido direito ou do lado ouvido esquerdo, primeiro você já vai observar o que você está deixando de ouvir ou que questões com o lado feminino, que pode ser mãe, irmã, parceira, esposa, filha, que você não deseja ouvir ou deseja calar. E vice-versa, para o lado esquerdo e o lado direito. Então já fica primeiro essa dica aí. Segunda, quando a gente fala de ouvidos, nós estamos falando muito, aí aqui já é a visão do Theta Healing, né? Nós estamos falando muito das questões de sacralidade, daquilo que é sagrado, né? Então, da sacralidade. Então, você mantém a sacralidade do que você ouve? Ou tudo aquilo que você escuta, você sai contando para todo mundo? Então, você, quando alguém conta algo para ti e fala, guarde isso, não conte para ninguém, você consegue ter essa confiança e guardar em segredo ou você fala demais? Então, a gente fala do mundo Bhayavana, que é a fundadora da técnica do Theta Healing, ela fala assim, que quando nós não honramos a sacralidade, aquilo que é sagrado, aquilo que é confidencial, aquilo que deve ser guardado e contado somente para uma pessoa específica, e a gente faz fofoca, joga no ventilador, fala à torta à direito, isso afeta questões da nossa audição. Então dá para concluir que as pessoas fofoqueiras tendem a perder a audição? Se a gente for seguir uma lógica, né? Pelo menos afetar a audição dela, né? É interessante isso aqui, né? Olha, é uma coisa que eu já observei. Pessoas que tendem a ser fofoqueiras, elas falam alto. Então, elas falam alto. E na hora eu achava que elas queriam realmente contar para todo mundo. Ela tem essa necessidade de espalhar notícias, espalhar coisas, fatos. Mas talvez seja um pouquinho de surdez também. A sua avó não era fofoqueira. Minha avó não. Mas ela falava bastante, né? Falava, razoável, mais ou menos. Então a gente também não pode dizer que todo fofoqueiro, né? Mas é uma questão de olhar para esse lado da sacralidade. O que está sendo sagrado? Ou o que você está deixando de atribuir ou de colocar no lugar sagrado. E aí tem algumas outras crenças que, como foram muitas, eu trouxe o livro hoje, porque tem muita coisa aqui que fala da questão do ouvido. Olha só. Então, tem questões de
ser capaz de ouvir a alegria. Então, se eu não sou capaz de ouvir a alegria, o que é alegre, eu só escuto tristeza, eu só vejo tristeza, então eu tô num estado negativo, no meu inconsciente vai fazer com que eu comece a ter questões de ouvido para não ouvir, já que eu ouço somente o que é ruim, não ouço a alegria. Então eu preciso desenvolver a capacidade de ouvir a alegria à minha volta. Interessante isso, né? Outra coisa também é se eu consigo ouvir a presença divina, a voz da criação em tudo ao meu redor. Nos pássaros, nas árvores, nas águas, no vento. Então, aqui está muito ligado a essa questão também da gratidão, né? Eu sou capaz de ouvir a beleza da criação em tudo ao meu redor e eu consigo estar nesse estado de gratidão com tudo ao meu redor. Então, quando a gente não consegue verificar essa presença divina no canto dos pássaros, e aí a gente para só para focar e ouvir o canto dos pássaros, ouvir o som do mar, ouvir o som da terra, a gente vai se fechando para o mundo. E isso também vai lesando a nossa audição. Olha que interessante. Isso tudo mundo by Vaiana, tá? Outra coisa é, se você é capaz de perceber a verdade, você é capaz de ouvir a verdade. Então, se a gente pensar na crença, eu não posso ouvir a verdade machuca. Então, entre eu ouvir o que é verdadeiro, eu prefiro não escutar. Então, também tem coisas aí que a gente até pode conectar com o trauma, quando a pessoa tem a necessidade de não escutar aquilo que realmente aconteceu. Então, é uma fuga, né? E você já chegou a pegar algum caso que... Clientes com problemas de surdez? Não. Não tive. Pegar. Não tive. Olha que eu já atendi muita gente, mas questões assim com a pessoa ter vindo com essa objetivo. Às vezes a pessoa até tem o problema, mas não colocou no atendimento. Por isso que eu até vim muito aqui olhando para essa pesquisa do livro, porque não tive. Que mais que a gente tem aqui, ó? Então eu falei do perceber a verdade. Tem uma outra também. Eu posso ouvir sem me sentir oprimido. Porque aí vai no trauma e da criação da pessoa. Então, como é que você foi criado? Era um pai ou uma mãe muito opressor, que falava de uma maneira muito, vamos dizer, rígida, ríspida, e você tinha que escutar aquilo. Então, cria essa crença de que ao ouvir eu serei oprimido. Então, eu posso ouvir sem ser oprimido. Essa é uma crença positiva que a gente precisa ter para manter a saúde dos nossos ouvidos. Ser capaz de guardar a sacralidade, aquilo que é sagrado, ser capaz de ouvir a alegria e a beleza ao nosso redor, nos conectarmos com a beleza do divino em tudo que há, né? Então, parar para ouvir mesmo esses cantos da natureza como um todo e ser capaz de ouvir sem se sentir oprimido. Então, são crenças aí. Aí entram em coisas do tipo, eu sou livre para ouvir, eu posso escutar o que eu desejo, ou eu sou proibida de ouvir, ou essa fala é proibida para mim. Então, uma prejudica e a outra fortalece. E tem também, ela fala aqui sobre nós sermos capazes de ouvirmos a verdade do outro, a nossa verdade e a verdade do outro. Porque às vezes a gente ouve, mas não escuta. Sim. Ou escuta, mas não ouve. Eu já li muito a esse respeito, né? Com essa necessidade de a gente melhorar nossa capacidade de ouvir mais do que falar, né? Sim. E essa capacidade, né, que atrapalha tanto a nossa comunicação, né, que cria tantos ruídos na comunicação, o que mais acontece, são né? crenças mesmo de entender que o outro tem uma verdade para compartilhar para conosco. Mesmo que seja algo que não faz sentido para mim, mas essa é a verdade dele. Sim. Né? Isso a gente vai precisar usar bastante nesse ano de eleições, não? Nossa, nem fala. Não é? Ou a gente vai começar a desenvolver problema de audição aí, se não quiser ouvir. Pelo menos por um tempo, né? Periódico, né? Não é? Então tem uma outra crença muito importante para questões de ouvido, eu sou capaz de ouvir a verdade do outro e eu sou capaz de ouvir a minha própria verdade. A minha verdade é importante para ser ouvida. Entendi. O que eu tenho a dizer é importante. Essa é uma crença que afeta a garganta
e ouvidos, porque afeta a comunicação como um todo. Total, né? Se eu acredito que o que eu tenho a dizer é sem importância, pode ser jogado fora, ninguém me escuta, ninguém me ouve, o que eu tenho para falar não importa, e aí eu não falo nem para mim. Entendi. Olha que interessante. Eu fico surda ou surdo para mim mesmo. Forte isso, né? Forte, né? Bem forte. Bom, tem algo mais para você complementar? Se eu trazer os downloads aí, fez sentido para vocês? Sim, mais uma coisa interessante, que é algo que eu gosto de falar para as pessoas. Tem mais algum... Peraí, tem um comentário aqui. E aquelas pessoas que quando estamos falando, falam ao mesmo tempo, tem a ver? Tem, porque ela não quer ouvir a verdade do outro, Luísa. Maravilhoso esse comentário. Quando a pessoa fala e a outra está falando ao mesmo tempo, nem deixa a outra falar, entra exatamente nessa questão de ser capaz de ouvir a verdade do outro. Porque se eu não concordo com o que o outro está falando, eu nem escuto, eu já saio falando porque a verdade do outro não tem importância. Então, por isso o saber ouvir. Mesmo que a gente escute por aqui, saia por aqui quando é muita besteira. Mas tem hora que a gente precisa saber ouvir. Tem muito a ver, sim. Até uma forma, no caso, pegando o gancho da Ana Paula, é você também exercitar a paciência, né? Quando você está escutando algo que a priori não faz muito sentido para você, mas exercitar a paciência também é você terminar a pessoa falar o que ela tem a dizer, para depois você falar o que você tem a dizer. E ouvir com atenção tudo o que ela diz. Para que você não precise repetir algo que ela já falou ou não criar um ruído na comunicação, né? Sim. Isso é muito importante. E aí também tem uma outra coisa, né? Se é alguém que você convive que só fala besteira e não serve para nada, aí você precisa rever com quem você está convivendo. Exatamente. A não ser que seja no ambiente de trabalho, que às vezes a gente tem escolha. Porque tem escolha de mudar de emprego, né? Mas enquanto tá ali, né? E eu acho que isso só não vale em caso. Qual caso? Telemarketing. Telemarketing. Quando as pessoas mandam e tentam vender algum plano, alguma coisa por telefone para nós, que a gente precisa cortar a pessoa. Tirando isso, eu acho que é válido para tudo. A Luísa colocou interessante. Teoria das cabeças balançantes. É o que eu falo, né? É o que eu falo bastante. Conheço, Luísa, é o que eu mais falo, né? A teoria das cabeças balançantes, né? Daquela do cachorrinho. Eu brinco muito com isso, por isso que a Luísa tá falando. Quer posicionar mais alguma coisa? Na verdade, voltando à questão dos alimentos, né, uma outra coisa que também que sempre é recorrente, né, em casos de qualquer alimentos prejudiciais, o famoso açúcar, né, gente? Aí o que eu vou... uma dica que eu falo para as pessoas que têm dificuldade de reduzir o açúcar no alimento, seja no suco, seja em qualquer coisa que ela consuma. Se você não consegue reduzir o açúcar porque o sabor torna desagradável, diminui a quantidade daquilo que você consome. Você continua comendo o alimento com o mesmo sabor, só que em quantidade menor. Então você vai diminuir o açúcar. Entendi. Legal. Não precisa... Maneira. Então eu não vou fazer aquele doce que você me pediu de novo esse final de semana. Bom, você pode fazer até porque eu comi ele pouquinho. Pouquinho por vez, eu como pouquinho, eu não como o dia inteiro, eu não como porcaria o dia inteiro, eu só como no horário certo, horários regrados, tudo comida saudável. Tudo isso é porque ele tá me convencendo a fazer o doce de novo. A Luísa até comeu esse doce aí no fim de semana, né, Luísa? Gente, é um espetáculo o doce. Ele tá tentando me convencer, porque já acabou. É difícil eu me amarrar num doce, mas esse doce da minha mulher, olha... Bom, então nós trouxemos essas dicas aí para vocês e agora eu vou trazer alguns downloads, então fique atento a essas crenças que podem te limitar. Eu sou incapaz de me ouvir, eu sou incapaz de ouvir o outro que o outro fala não tem valor, eu sou capaz de guardar algo que foi confiado a mim, uma informação que foi confiada a mim. Eu posso ver o sagrado, a sacralidade naquilo que é contado, no respeito daquilo que é dito para mim. O docinho 3D, esse mesmo. Aquilo que é dito para mim. Eu posso ver a beleza da criação e ouvir a beleza da criação em todos os sons ao meu redor. Eu sou capaz de ouvir o divino dentro do planeta Terra, dentro de onde eu estou posicionada, dentro até da minha família. Então, tem algumas questões aqui, assim, sobre a audição. E, claro, quando a gente fala de trauma, porque aí, no caso, quando houve um trauma, como foi o caso da avó do Kleber, né, que foi um trauma muito doloroso, aí você precisa procurar um profissional
um terapeuta, estamos aqui, quem desejar, para você liberar esses traumas e voltar a ouvir uma nova verdade e novas possibilidades. Senão o trauma é tão grande que a gente prefere não escutar do que ouvir as emoções trazidas pelo trauma novamente, tá? Nós convidamos vocês aí a todos os nossos eventos, os nossos cursos, a nossa lojinha do Quantum, e eu vou passar para vocês agora alguns downloads de sentimento relacionados ao ouvir. Então vamos sentar, fechar nossos olhos. Isso. Lembrando que toda vez eu peço autorização para trazer downloads para vocês e você deve dizer sim a cada download trazido em voz alta, de forma que você escute aquilo que fizer sentido, será bem-vindo. Então eu peço autorização para te trazer downloads de sentimentos. Você me permite trazer downloads de sentimentos, você sabe como, quando que é possível e permitido você ouvir a verdade do outro? Sim. Que você pode ouvir a verdade do outro sem menosprezar ou diminuir a sua própria verdade. Sim. Que você sabe como ser capaz de ouvir o outro e guardar a sacralidade daquilo que lhes confio. Sim. Você sabe como ouvir algo confidenciado a você e guardar essa informação para você. Sim. Você sabe como, quando que é possível e permitido você ouvir a sua própria verdade. Sim. Você sabe como, quando que é possível e permitido você ouvir a sua verdade e colocá-la no mundo. Sim. Você sabe como, quando que é possível e permitido você ouvir o divino, ouvir a Deus, ouvir a essência maior. Sim. Você sabe como, quando que é possível e permitido você ouvir o divino, a essência maior no todo ao seu redor. Sim. Sabe como ouvir a natureza. Sim. Sabe como ouvir os pássaros. Sim. Sabe como ouvir as árvores. Sim. Sabe como ouvir o mar. Sim. Sabe como ouvir os órgãos do seu corpo. Sim. Sabe como ouvir a si mesmo. Sim. Sabe o que é ouvir a partir da perspectiva do Criador. Sim. Sabe como, quando que é possível e permitido você usar os seus ouvidos a seu serviço. Sim. No serviço da verdade. Sim. Pelo bem maior e mais elevado. Sim. Sabe como ouvir bloqueando e sem se envolver com os traumas dos outros. Sim. Sabe como ouvir bloqueando e sem se envolver com traumas do passado. Sim. Sabe como ouvir a verdade sem ficar presa a traumas. Sim. Você sabe como, quando que é possível e permitido você ouvir a mensagem do seu coração. Sim. E sabe como ouvir a sua verdade interior. Sim. Ok. Gratidão, e nós agradecemos a todos mais uma vez por essa live semanal. Segunda-feira que vem nós estamos de volta às 8 horas. Entrem no nosso site, quer dizer, na verdade o site é meu, né? Entre no meu site, Ana Paula do Carmo. 50% dela é meu. Segundo o casamento, quando a gente assina o contrato matrimonial, inclusive no civil, 50%. Ele tá impossível em com essa história regime de 50%. Como é que é? Regime de comunhão parcial de bens. Então, entre no nosso site, apesar de estar no meu nome, 50% é dele. anapauladoccarmo.com.br. Lá as nossas lives também estão organizadas, tem muita informação por lá, tem e-book gratuito para vocês baixarem. Entrem no nosso Instagram, Quantum Essencial, observe a nossa lojinha, nossos produtos, os nossos cursos, nos acompanhem, entre em contato e mude suas crenças, transforme sua vida e empreenda em si mesmo. Esse é o caminho de transformação. Nós temos produtos e serviços que transformam vidas e expandem consciência. Não é isso? É isso aí. E assim é. E semana que vem estaremos juntos. E daqui a pouco, o pessoal que está conosco no Clube de Leitura, nós estamos com o livro Efeito Lua de Mel. Efeito Lua de Mel, que é maravilhoso. Até breve. Até breve. Tchau, gente.